vamos dar início aí aos microcontroladores, tá? E para iniciar nós vamos ver um breve histórico aí sobre o desenvolvimento dos microcontroladores, tá? Então, primeiramente, na história aí, lá por volta dos anos 60, tá? O homem e as empresas, né, necessitavam aí de ferramentas que facilitassem, né, o processamento de cálculo mesmo no dia a dia dessas empresas, né? E no caso, eu trouxe uma calculadora aí que é um exemplo para vocês da Busicom HL21. Ela utilizava um processamento eletromecânico. O que significa isso? Significa que ela utilizava até processos mecânicos e elétricos para o que? Efetuar o seu cálculo, né? Efetuar o seu processamento de cálculo ali. Então tá aqui o desenho dela, você pode ver que ela tem engrenagens, né? A parte mecânica, tá? E ela também tem uma parte elétrica, claro que não é visível aqui, mas tem uma parte elétrica aqui interna a ela, tá? Então vamos ver aqui um vídeo, trouxe um vídeo para vocês desse processamento, olha como era feito, né? Eu vou deixar até esse vídeo no Moodle lá para você ter acesso, porque lá você vai ter ele com áudio. Aqui eu não consegui colocar o áudio, tá? Mas para você ver, ó, o que ele vai fazer, tá mexendo na engrenagem, está colocando um número aí, ok? Esse é o primeiro número, ele vai fazer uma divisão, tá? Então você vai ver um processo de cálculo de divisão com uma máquina eletromecânica, né? Essa calculadora eletromecânica. Tá aí o primeiro número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, agora ele vai colocar o próximo número. É 1, 2, 3, 4. Ó, você vê que o primeiro número ficou aqui embaixo, né? Ela vai. Aí, tá. Colocou o número. Agora ele vai fazer o processamento aí, né? Olha lá, tá fazendo o cálculo. Processando. Veja como demora, né? Para eles não demorava não. Naquela época isso era rápido. E aí, ó, tá... Pronto, chegou no final. Tá, esse é o final. Tá aqui o número, ó. Esse é o número. E aqui é o resto da divisão. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui, tá? Depois você pode ver lá no Moodle esse vídeo. Vou deixar lá para vocês, tá? Então, aí, com essas ferramentas, né, eram pesadas, né, ocupavam muito espaço, e nesse mesmo período, né, concomitantemente com esse período aqui, já estava ocorrendo o desenvolvimento dos CIs, né? Então surgem os CIs, que são os circuitos integrados, né? Então os nossos conhecidos CIs aí, que você estudou lá em eletrônica digital, no caso, eu trouxe aqui um exemplo do 7432, ó, com as suas portas lógicas internas, né, que são formados aí por conjunto de transistores, né? Então o desenvolvimento da indústria aí na parte de transistores, né, trouxe esse desenvolvimento aí, porque esses circuitos lógicos ajudaram também a facilitar, né, o processamento, né, de cálculo, tá? Então você vem com circuitos, os CIs, porém eles não eram o que? Programáveis, né? Então aqui, ó, eles não eram programáveis. Tá? Eles não eram programáveis, tá? Porém, vem em 1971 a fabricante, a Intel, ela desenvolve o primeiro microprocessador, o i4004. Ele tinha um chip programável, era um chip, né, programável, né? E ele possuía um CPU interno ao CI, então tinha um CPU, uma unidade lógica aritmética aqui dentro. E você tem, ela necessita, né, ela não tem a RAM, a ROM e esses periféricos, né, I/O, né, que é I de interno, né, I de entrada, quer dizer, né, periféricos, o I de entrada. Então isso aqui
periféricos e ó, né, de entrada e saída, tá? Então todos esses aí, a ROM e a ROM, né, e os periféricos de entrada e saída, eles eram externos, né, ao CI. Esse chip, né, necessitava desses periféricos aqui, né? Então, por exemplo, ele precisava de uma ROM aqui, né, externa a ele. Eu não estou escolhendo uma perna qualquer aqui, tá? Eu não sei qual é o pino que realmente se deve colocar aqui, a ROM e a RAM, tá? Mas é só para exemplificar para vocês. Aí você teria periférico de entrada e saída, depende, você pode ser um teclado, né? Uma ferramenta, um dispositivo teclado, né? Um mouse, né? Vou colocar um mouse aqui, claro, né? Mouse. Só um exemplo, tá? Isso aqui só para dizer que são periféricos de entrada. Então esses aqui são de entrada, né? E saída. Vamos colocar entrada também o mouse, né? No caso eu posso colocar um monitor aqui, só para dar um exemplo, tá? Monitor, tá? É um dispositivo de o que? Saída, né? No caso vai sair daqui alguma coisa na tela para você te exemplificar, né? Então ele precisava, né, de periféricos de entrada e saída, assim como ROM e RAM, né, e outros dispositivos como conversores, né? Por exemplo, conversores analógicos digitais, né? Conversor. Então, porém ele era programável, ele possuía um CPU interno aqui, tá? Então você tem aqui, ó, né, 2.300 transistores internos, esse CI, né, esse circuito integrado, esse microprocessador, né, programável aí. Você tinha 2.300 transistores internos, a velocidade de processamento dele era de 740 kHz, né? E aí, com o desenvolvimento da indústria, né, surge a necessidade de colocar esses periféricos aqui, ó, dentro de um chip só, integrar isso. E aí que vem, né, os microcontroladores, tá? Só para a gente acrescentar mais aqui, tá? Eu já dei uma pulada aqui para os microcontroladores, mas só para falar um pouco mais sobre os microprocessadores, nós temos aqui, ó, os de hoje, né, os microprocessadores de hoje. Você sabe que ele é muito mais evoluído que esse aqui, né? Ele vai ter muito mais transistores, né? A velocidade de processamento vai ser muito maior. Vamos observar aqui, ó, os microprocessadores, né? Onde a gente percebe no nosso dia a dia? Nos nossos computadores, né? No seu celular, tá? Você vai ter um microprocessador. Se você olhar lá os parâmetros técnicos lá do microprocessador, você vai descobrir lá do seu celular qual a velocidade de processamento do seu celular, né? Ele possui mais de 500 milhões de transistores, né? Então já saiu aqui, ó. Você estava aqui na transistores em 2000, na casa dos 1000, né? 2.300 e foi para a casa dos milhões, né? Então, olha o tanto, né, que isso aumentou, né? De 1000 para milhões, tá? E você sai de mais de 2 GHz de velocidade de processamento. Então você tem mais de 2 GB, né? Então saiu aqui de 740 kg, né, hertz de velocidade para giga, né? Ou seja, de quilo para giga. Quilo é 1000, né? Giga é 1 milhão, né? Então o aumento aí foi altíssimo, tá? De velocidade de processamento, ok? E os microcontroladores, tá? Nós temos aqui, devido à necessidade, né, de você integrar tudo num chip só, né? Nos microcontroladores você tem o CPU, as memórias que estavam externas lá no microprocessador, a RAM e a ROM, se agrupa dentro do próprio chip aqui, memórias, mais os periféricos de entrada e saída, tá? Tudo integrado no chip só, tá? Então você, no microcontrolador, você pegou todos esses periféricos, claro, não teclado nem monitor, né? Tá? Isso aqui foi só um exemplo para dizer de periféricos de entrada e saída, podem ter outros, tá? Depende muito do tipo de equipamento, tá? Tá. Então no caso aqui, ó, você tem a ROM e a RAM, né, entrando aqui, conversores, né, nós vamos ter clock, mais na frente eu vou falar mais a respeito das partes internas do microcontrolador, tá? Mas aqui só para você gravar, tá, a necessidade de integrar tudo, né, RAM, ROM, conversores, outros tipos de ROM também,
tudo num chip só. Então você tem tudo isso você tem no microcontrolador, tá? E que a gente, por ser assim, a gente fala que o microcontrolador é um computador em um chip só, tá? Exemplos aí onde você pode encontrar microcontroladores, né? TV, a máquina de lavar, né? Então a gente pode falar aqui, ó, a máquina de lavar ela tem um microcontrolador lá interno, né? Porque você coloca ali o tempo, né? Para que ela faça a secagem, né? O tempo para que ela enxague, né? Isso tudo é controlado por uma CPU ali dentro, né? Em uma memória, né? E periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada e saída, no caso, você vê lá no display da máquina de lavar, né? O tempo, né? Ou se está no momento da secagem, ou se está no momento do enxágue, você vê isso tudo lá, né? Além do que você também aperta os botões para escolher que tipo de lavagem você quer. Então você tem outros periféricos de entrada. No caso, você apertar o botão é um periférico de entrada, tá? Então isso é um exemplo. Então, aparelhos de DVD, você aperta lá para iniciar o filme, né? Tanto quanto você aperta o controle remoto do DVD, né? Você aperta o controle remoto lá, aquilo ali é um periférico de saída, né? Ou de entrada, quer dizer, você está apertando o botão ali para quê? Para dar um comando de entrada ao DVD, para ele acionar alguma coisa, para ele começar o filme, para ele tirar o CD ali de dentro, né? Então nós temos automóveis também, eles possuem, né, microcontroladores. No caso, você pode estar ali no automóvel, um exemplo aqui do automóvel, o vidro, né, você aperta ali para fechar, né, ou outro exemplo aqui, quando você sai do carro, né, não tem o tempo lá que você deixa ligada a lâmpada, né, dentro do carro. Por que os carros desligam, né? Porque ele tem algo programado lá que se a lâmpada estiver já um tempo, as portas estiverem fechadas, né, e não tiver a chave, né, conectada ao carro, né, e já tiver um tempo essa lâmpada ligada, ele assume que não tem ninguém ali, então ele aciona o sistema para o quê? Desligar a lâmpada. Então tem um circuito ali controlado, tá? E programável. Leitores de cartão e de código de barras, né? Você pode encontrar aí também microcontroladores, tá? Fabricantes, né, de microcontroladores, nós temos a Microchip, esses que eu coloquei aqui, o parêntese aqui, ó, são os mais conhecidos, né? A Atmel e a Microchip. A Microchip é a que produz os microcontroladores PIC, tá? E a Atmel, ela produz os da Atmega, que são utilizados no Arduino, tá? Que inclusive nós vamos falar no curso aí de laboratório, tá? Ok, aí temos aqui a fabricante Texas Instruments e Freescale, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, tá, do Arduino, o Arduino com o microprocessador. Se você der uma lida ali, você vai ver a Atmel, né? Que a Atmel é o que? A Atmel é a fabricante, né? Então vem com o nome da fabricante. E o nome aqui do microcontrolador é a Atmega 16U2, tá? Ok? Então temos aí um exemplo aí de um microcontrolador. Você vê as pernas aqui, as saídas, né? As pernas do microcontrolador, tá? As saídas e entradas, tá? Ok. Então eu trouxe aqui para você, para encerrar, né, um comparativo dos microcontroladores e os microprocessadores, tá? Os microcontroladores são mais baratos, gastam menos energia, tá? Esse fato aí de eles gastarem menos energia, tá, é que faz com que a utilização, eles são muito utilizados com pilhas, né, e baterias, tá? Então pilhas e baterias muitas vezes já são suficientes para alimentar o sistema microcontrolado, tá? E por eles integrarem, né, por ele ser um circuito integrado, onde está integrando aí vários componentes aí, seja conversores, né, timer, clock, RAM, ROM, outros tipos de ROM, né? Então, por ele integrar muitos dispositivos ali, a gente tem uma economia de espaço, né? Então, isso aqui é devido ao fato da sua integração, tá? Sua integração. Logo, né,
eles economizam espaço, né, e também são mais baratos, tá? Você faz aqui, são feitos em grandes escalas, né? São produzidos em grandes escalas. E os microprocessadores, né, já é diferente, eles são mais caros, o foco dele é na velocidade, tá? Então, como o foco é na velocidade, tá, exige um pouco mais, né, de energia, né? E por isso são até mais caros. E os circuitos são maiores, tá? Então, esses fatores aqui, quanto o foco em velocidade, quanto os circuitos serem maiores, acaba que gera um custo maior, tá ok? Então é isso, pessoal, a gente encerra aqui, tá? Nós fizemos uma pequena introdução aos microcontroladores e microprocessadores e a gente se vê na próxima aula, tá ok? Então até mais, tchau, tchau.